Vivemos em uma geração que deseja provas para tudo. As pessoas querem sinais, respostas imediatas, evidências visíveis, garantias concretas. O coração humano sempre buscou algo que pudesse tocar, enxergar ou experimentar para então decidir acreditar. E isso não é algo novo. Desde os tempos bíblicos, homens e mulheres questionavam Deus, pediam demonstrações sobrenaturais e buscavam confirmações extraordinárias para fortalecer a fé. A lição de hoje nos conduz exatamente para esse ponto delicado da experiência cristã. Será que realmente precisamos de mais sinais para crer? Ou será que Deus já nos deu evidências suficientes do seu amor, da sua existência e do seu cuidado? Quando olhamos para a história bíblica, encontramos milagres impressionantes. O Mar Vermelho se abrindo diante do povo de Israel. O maná caindo do céu todas as manhãs. A coluna de fogo iluminando a noite no deserto. Jesus curando cegos, ressuscitando mortos, acalmando tempestades, expulsando demônios e multiplicando pães. Muitos imaginam que, se estivessem presentes nesses momentos, jamais duvidariam de Deus. Parece fácil pensar assim. Parece lógico imaginar que ver um milagre resolveria instantaneamente qualquer dúvida do coração humano. Mas a realidade apresentada pela Bíblia é diferente. Muitos dos que presenciaram esses milagres continuaram sem fé. Viram o sobrenatural com os próprios olhos e ainda assim permaneceram endurecidos. Isso revela uma verdade profunda. O problema da incredulidade não está na ausência de sinais. O verdadeiro problema está no coração humano. Os israelitas caminharam no meio do mar aberto e poucos dias depois já reclamavam contra Deus. Viram água sair da rocha, receberam alimento vindo do céu, testemunharam o poder divino diariamente, mas ainda assim duvidavam constantemente. O povo que mais viu milagres na história também foi um povo marcado pela instabilidade espiritual. Isso nos mostra que milagres, por si só, não produzem transformação permanente. A lição destaca algo muito importante. Nós hoje possuímos algo que gerações antigas não tiveram da mesma forma. Temos acesso à palavra de Deus completa. Temos milhares de anos de história bíblica preservada. Temos profecias cumpridas diante dos nossos olhos. Temos testemunhos, experiências, conhecimento e evidências abundantes sobre a fidelidade divina. Nunca houve uma geração com tanto acesso à Bíblia como a nossa. E mesmo assim, ainda existem dúvidas, questionamentos e inseguranças espirituais. Isso acontece porque a fé não nasce apenas da observação externa. Fé é uma experiência interior. Fé é relacionamento. Fé é confiança construída diariamente na presença de Deus. Talvez por isso Jesus tenha dito que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Essas palavras revelam algo extraordinário sobre a experiência espiritual. Deus não deseja apenas impressionar pessoas com manifestações poderosas. Ele deseja formar um relacionamento profundo com seus filhos. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, encontramos um momento marcante do ministério de Jesus. Os fariseus se aproximaram dele pedindo um sinal do céu. O detalhe impressionante é que eles estavam diante do próprio Filho de Deus. Jesus já havia realizado inúmeros milagres. Multidões tinham sido alimentadas. Pessoas haviam sido curadas. Endemoniados foram libertos. A evidência estava diante deles. Mas ainda assim, eles pediam mais um sinal. A Bíblia diz que Jesus suspirou profundamente em seu espírito. Essa expressão revela tristeza, revela dor, revela o peso da incredulidade humana. Não era um pedido sincero de alguém procurando conhecer a verdade. Era um coração resistente, endurecido, incapaz de aceitar aquilo que já estava evidente diante dos próprios olhos. O problema dos fariseus não era a falta de provas. O problema deles era a resistência em aceitar aquilo que Deus já havia revelado. Quantas vezes isso também acontece hoje?
Quantas vezes pessoas dizem que acreditariam em Deus se vissem um milagre extraordinário, quando na verdade ignoram os sinais diários da graça divina? O nascer do sol, o fôlego de vida, a complexidade da criação, a transformação de vidas, as profecias cumpridas, a própria existência da Bíblia atravessando séculos. Tudo isso já aponta para a atuação de Deus. Existe uma diferença muito grande entre buscar sinceramente conhecer a Deus e exigir provas constantes dele. A fé bíblica não é construída sobre desafios lançados contra Deus. Não é uma tentativa de colocar o Senhor à prova. A verdadeira fé nasce quando o coração aprende a reconhecer a presença divina nas pequenas e grandes experiências da vida. Jesus sabia que nenhum sinal resolveria o problema espiritual daqueles homens, porque o coração deles já estava fechado para a verdade. E isso é algo muito sério. Uma pessoa pode testemunhar milagres e ainda assim continuar distante de Deus. Pode conhecer profundamente as Escrituras e permanecer espiritualmente vazia. Por isso, Ellen White escreve que o que os judeus precisavam não era esclarecimento intelectual, mas renovação espiritual. Essa frase é extremamente profunda. O problema não era falta de informação, era falta de transformação interior. Hoje existe muito conhecimento disponível. Sermões, estudos bíblicos, vídeos, livros, conteúdos cristãos em todos os lugares. Mas informação espiritual não significa necessariamente comunhão espiritual. Uma pessoa pode saber muito sobre Deus e ainda não caminhar verdadeiramente com Ele. Nossa geração é fascinada por sinais. As pessoas acompanham notícias sobre guerras, desastres naturais, crises mundiais, acontecimentos políticos e fenômenos globais, procurando conexões com as profecias bíblicas. E realmente vivemos tempos impressionantes. Mateus 24 apresenta sinais que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Jesus falou sobre conflitos entre nações, fome, terremotos, enganos espirituais, esfriamento do amor, perseguições e instabilidade mundial. Muitos desses acontecimentos estão se intensificando diante da humanidade. O mundo vive ansiedade, medo e incerteza. Existe uma sensação constante de que algo muito grande está para acontecer. Mas a lição nos leva além da simples observação profética. O objetivo dos sinais nunca foi gerar apenas curiosidade. Os sinais bíblicos existem para fortalecer a fé e lembrar que Deus continua no controle da história humana. Cada profecia cumprida aponta para a fidelidade divina. Cada detalhe revelado nas Escrituras mostra que Deus conhece o futuro. Nada acontece fora da sua soberania. Enquanto o mundo mergulha em medo, a palavra de Deus continua firme. Ao mesmo tempo, existe um perigo espiritual quando a fé depende exclusivamente de acontecimentos externos. Algumas pessoas vivem esperando experiências extraordinárias para se aproximarem de Deus. Outras acreditam que somente um grande milagre poderia transformar suas vidas espirituais. Mas a verdadeira experiência cristã acontece frequentemente no silêncio. Ela nasce na oração sincera, no estudo da palavra, na confiança diária e na comunhão constante com Deus. Nem sempre haverá manifestações espetaculares. Muitas vezes, Deus trabalha de maneira silenciosa no coração humano. A fé verdadeira permanece mesmo quando não existem respostas imediatas. Ela continua firme mesmo nos dias difíceis. Continua confiando mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Hebreus 11 apresenta homens e mulheres que caminharam pela fé sem enxergar tudo claramente. Abraão saiu sem saber exatamente para onde iria. Moisés enfrentou o impossível confiando apenas na promessa divina. Os discípulos seguiram Jesus mesmo sem compreender completamente os planos futuros. A fé nunca foi ausência de perguntas. A fé é decidir continuar confiando em Deus apesar das perguntas. Uma das partes mais importantes da lição aparece quando ela menciona a necessidade de uma caminhada genuína,
real e momento a momento com Deus. Essa frase resume a essência da vida espiritual. Fé não é apenas acreditar que Deus existe. Fé é relacionamento. É convivência espiritual. É aprender a reconhecer a voz de Deus ao longo da jornada da vida. Quanto mais uma pessoa conhece a Deus, mais aprende a confiar nele. Os discípulos passaram por tempestades, perseguições, dúvidas e momentos difíceis. Mas a convivência com Jesus transformou completamente a vida deles. Eles aprenderam a confiar não apenas nos milagres, mas no caráter de Cristo. Isso é extremamente importante, porque milagres impressionam momentaneamente, mas é o caráter de Deus que sustenta a fé verdadeira. Quando alguém entende que Deus é amoroso, justo, fiel e misericordioso, a confiança começa a crescer, mesmo nos momentos difíceis. A fé deixa de depender das circunstâncias e passa a descansar no caráter imutável de Deus. Talvez uma das maiores lutas espirituais da humanidade seja justamente manter os olhos naquilo que fortalece a fé e não naquilo que alimenta a dúvida. A dúvida cresce rapidamente quando o coração se distancia de Deus, mas a fé cresce quando a mente permanece conectada às promessas divinas. Todos enfrentam momentos de questionamento, todos passam por situações difíceis. Existem orações que parecem demoradas. Existem dores que não fazem sentido imediato. Existem momentos em que Deus parece silencioso. Mas mesmo nesses períodos, Deus continua presente. A Bíblia mostra que muitos servos de Deus atravessaram crises emocionais e espirituais. Elias enfrentou medo. Davi passou por angústias profundas. Jeremias chorou intensamente. Tomé teve dúvidas após a morte de Jesus, e ainda assim Deus continuou caminhando com cada um deles. Isso revela algo maravilhoso sobre a graça divina. Deus não abandona seus filhos por causa das lutas internas. Ele continua conduzindo, fortalecendo e restaurando aqueles que sinceramente desejam permanecer próximos dele. Quando Jesus disse a Tomé: "Bem-aventurados os que não viram e creram", ele estava apontando para todas as gerações futuras, inclusive para nós hoje. Não fomos chamados para uma fé cega. Deus já deixou evidências suficientes do seu amor, da sua existência e da sua fidelidade. A criação testemunha sobre Deus. A Bíblia testemunha sobre Deus. As profecias testemunham sobre Deus. A cruz testemunha sobre Deus. A transformação de vidas testemunha sobre Deus. Talvez o maior sinal já tenha sido dado. Jesus Cristo vindo ao mundo para salvar a humanidade. A cruz é o sinal máximo do amor divino. Ali vemos justiça e misericórdia se encontrando. Ali vemos o Filho de Deus entregando a própria vida para oferecer esperança eterna à humanidade. A lição de hoje nos lembra que a fé não nasce da ausência de dúvidas, mas da decisão de continuar olhando para Deus apesar delas. Quanto mais contemplamos o amor divino, mais percebemos que nunca estivemos sem sinais. Deus sempre esteve presente, nos detalhes da vida, nas promessas das Escrituras, nos livramentos silenciosos, nas respostas inesperadas, na força recebida nos dias difíceis, na esperança que permanece mesmo em meio às lutas. Talvez a pergunta mais importante não seja: Deus já me deu sinais suficientes, mas sim, meu coração está disposto a reconhecer aquilo que Deus já revelou? Porque muitas vezes o maior milagre não é o mar se abrir. O maior milagre é um coração humano aprender a confiar completamente em Deus. E agora, depois de estudarmos juntos esta lição tão importante, chegou o momento de falar com Deus em oração. Talvez você esteja enfrentando dúvidas, medos, inseguranças ou até momentos em que sua fé parece pequena. Mas a boa notícia é que Deus continua ouvindo cada oração sincera. Ele conhece o coração de cada pessoa que está acompanhando este estudo agora. Por isso, vamos juntos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estudar a tua palavra. Obrigado, porque o Senhor continua falando conosco através das Escrituras e fortalecendo nossa fé, mesmo em um mundo cheio de dúvidas e incertezas. Pai, muitas vezes nosso coração se enfraquece. Em alguns momentos queremos sinais, respostas rápidas e soluções imediatas. Mas hoje aprendemos que o Senhor já nos deu muitas razões para confiar em Ti. Ajuda-nos a enxergar Tua presença em nossa caminhada diária. Fortalece nossa fé nos momentos difíceis e renova nossa esperança quando estivermos cansados. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que acompanhou este estudo. Visita os lares, as famílias, os jovens, os idosos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, preocupados ou desanimados. Que Teu Espírito Santo traga paz, direção e coragem para continuar caminhando contigo. Que possamos confiar mais no Teu amor e lembrar diariamente que o Senhor nunca abandona os seus filhos. Continue conduzindo nossa vida e preparando nosso coração para a volta de Jesus. E nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Se este estudo falou ao seu coração, aproveite agora para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Assim, mais vidas poderão estudar diariamente a lição da Escola Sabatina e crescer espiritualmente através da Palavra de Deus. E não se esqueça, os slides completos deste estudo estão disponíveis na descrição do vídeo para você baixar e acompanhar com mais facilidade. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua caminhada espiritual. Até o próximo estudo da lição da Escola Sabatina.